Bom dia, segundo ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de Sociologia com o conteúdo do capítulo 7, Conceitos de Trabalho. Um dos conceitos fundamentais para entendermos a questão do trabalho, principalmente nos dias de hoje, é entendermos o conceito de mercado de trabalho. Dentro da sociedade capitalista, o trabalho não é simplesmente a forma como se gera os bens, as mercadorias. O trabalho, ele mesmo, é uma mercadoria, ou seja, os trabalhadores eles vendem essa força de trabalho aos seus empregadores. Mas esse mercado de trabalho não é de forma alguma igual, ou seja, existem certas posições, certos cargos, certas funções que são mais valorizadas que as demais. É o que se chama de segmentação do mercado de trabalho. Você tem as chamadas. Podemos compreender a segmentação do trabalho como a divisão deste mercado de trabalho entre trabalho primário e trabalho secundário. O que seria o trabalho primário? Seria aquele trabalho independente, mais autônomo, em que o trabalhador tem completo controle sobre o seu trabalho, em que ele possui um trabalho especializado, algo que necessita de um conhecimento específico que ele possui. Então podemos citar aí trabalho na medicina, nós podemos citar aí trabalho de um juiz e por aí vai. Podemos dividir esse trabalho primário também entre trabalho primário independente, que é caracterizado por uma flexibilidade nas horas de trabalho, em que o trabalhador, ele que decide como e de que forma ele vai trabalhar. Por exemplo, podemos pensar em um artista, em um arquiteto, ou podemos falar no trabalho primário subordinado, ou seja, aquele que possui um maior nível de controle de supervisão, como por exemplo os trabalhadores nas áreas mais técnicas, nos trabalhos que requerem um maior nível de confiança, de disciplina, como por exemplo na área de saúde, de segurança e por aí vai. E temos também o chamado trabalho secundário, que seria o trabalho menos especializado e também por conta disso é um trabalho menos estável. Por quê? Como é um trabalho não muito especializado, ele também é facilmente substituível. Ou seja, o trabalhador não tem nenhuma certeza de que ele vai se manter naquele trabalho, porque a qualquer momento ele pode ser trocado por outro. Outra dimensão importante quando avaliamos a questão do trabalho é o processo de racionalização desse processo de trabalho, algo que é pensado principalmente pelo Frederick Taylor, que é o criador do chamado Taylorismo, que parte do princípio de que o tempo na linha de produção, na divisão do trabalho, não pode ser desperdiçado, ou seja, de que tem de ser sempre buscada a maior eficiência possível no trabalho, e também do Fordismo. O Fordismo tem esse nome por causa de Henry Ford, né, o fundador da Ford, que ele pensou justamente a linha de produção orientado pelos princípios do Taylorismo, de que para que haja o menor desperdício de tempo possível, cada trabalhador deve estar concentrado em uma única atividade dentro da linha de produção, ou seja, em uma linha de produção, um mesmo produto passa por vários trabalhadores diferentes. Outra forma de produção é o do chamado toyotismo. O toyotismo é caracterizado por um trabalho mais flexível e também por um trabalho orientado pela demanda, ou seja, não é mais tanta produção para gerar estoque, mas sim para atender uma determinada demanda, um determinado pedido que a empresa recebeu. Mas o trabalho não é somente o trabalho nas fábricas. Um trabalho que os sociólogos, em especial o sociólogo alemão Max Weber, que já vimos em outras discussões, vai dedicar a sua atenção é o chamado trabalho nas organizações. Podem entrar aí as empresas, mas também principalmente os órgãos do Estado, hospitais, escolas, etc., que são é um trabalho cada vez mais racionalizado. É justamente o que ele chama de burocracia. A gente está acostumado a pensar a burocracia como lentidão, mas essa lentidão é justamente uma das consequências da burocracia, não é exatamente a burocracia. Burocracia significa justamente o controle através das normas. E é justamente isso que orienta
a burocracia, padronizar os procedimentos, seja do Estado, seja de uma escola, seja organizar as atividades de forma racional, através de princípios, de normas, leis, etc. A crítica que se faz à burocracia é que justamente a partir do momento que ela cria várias normas, às vezes ela engessa, ou seja, ela diminui a flexibilidade que as organizações possuem para reagir a um determinado problema, porque tem tantas normas, tem tantos protocolos que aí o tempo de resposta de uma determinada organização acaba se tornando ineficiente. Mas, quando formos pensar em burocracia, temos de pensar primeiramente nesse tipo de trabalho dentro das organizações, desse trabalho executivo, esse trabalho mais racionalizado.